quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu e recebeu com júbilo. E vendo todos isso, murmuravam, dizendo: quem entra para ser hóspede de um homem pecador? Levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: hoje veio salvação a esta casa, pois também esse é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Aleluias. Quantos creem que Jesus veio fazer isso? Aleluias. Irmãos, história de Zaqueu, bastante conhecida. Esse homem, um publicano, cobrador de impostos. Só que o texto fala que ele não era um publicano qualquer, ele era o chefe dos publicanos. E Zaqueu, ele, como publicano, ele trabalhava para os romanos cobrando impostos. Só que ele não cobrava só aquilo que o governo romano estabelecia, eles cobravam a mais. Por isso que eles tinham condições. Mas também eles eram o quê? Homens desprezados. Por quê? Porque eles cobravam impostos trabalhando para os romanos, e além ainda daquilo que o governo romano estabelecia, e cobrava aquilo que? Do seu próprio povo. Então eles eram desprezados. O que? Zaqueu passava todo publicano com a sua veste bonita, andava nos melhores lugares para comer na época. Só que ele era o que? Mal visto. Eles não eram bem recebidos nos lugares. Eles iam na casa das pessoas, cobravam o imposto, em casa em casa. Só que eles não eram o que? Bem recebidos. Eram desprezados. Assim, irmãos, eu meditando essa palavra, o Senhor, assim um dia fui eu também, desprezado pelo mundo. A forma, o jeito que eu andava lá fora. Assim também, muitos aqui um dia também foram rejeitados. Mas o céu não te rejeitou. Você pode glorificar o nome do Senhor. O céu, ele não te rejeitou. O céu, ele não te descartou. Então, Zaqueu era visto dessa forma, como publicano. Só que num belo dia, ia passando Jesus ali em Jericó. E Zaqueu, em seu coração, desejou ver Jesus. Sem dúvida, o texto não fala, mas Zaqueu, sem dúvida, já tinha ouvido o quê? Falar de Jesus. Por quê? Pelos milagres que Jesus já havia feito. Jesus falava para alguém que ele curava: não conta nada para ninguém. Mas quem não vai contar uma bênção? Hoje você clama, busca ao Senhor, Deus te responde. Amanhã você está no culto. Eu quero uma oportunidade para testemunhar. Imagine um coxo, muitos anos, ou nasceu coxo de nascença, agora ele está andando e o povo perguntou: o que aconteceu com você? Vão dar o de Jesus aí que me curou. Então, isso estava se espalhando. E sem dúvida, Zaqueu já tinha ouvido falar de Jesus. Sem dúvida, no seu começo, como publicano, como cobrador de impostos, Zaqueu, ele talvez tinha uma felicidade que ele carregava, não verdadeira, sem dúvida, mas aquilo ali foi sufocando. Talvez Zaqueu olhava: rapaz, eu tenho tanta riqueza, eu tenho tanto dinheiro, mas parece que está me faltando algo. Eu tenho tudo aquilo, eu tenho isso, eu posso comprar isso, mas parece que está faltando algo dentro de mim.
mas ele ouviu falar de Jesus. Assim também, talvez no teu pior momento, tu ouviu falar de Jesus. E tu foi até Jesus. Eu estou com essa situação. Jesus te transformou num novo homem, numa nova mulher. Então Zaqueu, sem dúvida, faltava algo dentro dele. E no belo dia ia passando Jesus. E Zaqueu, tem que ver Jesus. Só que agora Zaqueu, ele vai entrar num cenário. Escute isso. Zaqueu vai entrar num cenário que estava Jesus. E agora, só que nesse cenário que Zaqueu agora está entrando, havia dois problemas. Qual? A palavra fala: a multidão apertava Jesus. Onde Jesus andava tinha multidão. E ele era de pequena estatura, era baixinho. Então ele não ia conseguir chegar até Jesus. E ele estava vendo provavelmente nem os cabelos de Jesus. Rapaz, eu tenho que fazer alguma coisa. Só que nesse cenário que Zaqueu se encontrava, ele podia criar outro cenário. Que cenário? Ir embora. Ele já estava num cenário quase perto de Jesus, mas havia dois problemas. Ou ele criar outro cenário e ir embora. Eu não consigo chegar perto de Jesus. Quem sabe outro dia, quem sabe outro momento eu vou ter essa oportunidade. Mas tem a oportunidade, igreja, que não volta mais. Nós sabemos disso, que tem, irmãos, quantas oportunidades que eu deixei passar e hoje eu me arrependo. Mas eu estou aqui vivendo pela graça, você também. Mas o que? Sempre Deus traz algo novo. Deus sempre muda a história. Louvado seja o nome do Senhor. Então Zaqueu, ele decidiu: eu vou ficar nesse cenário. Então Zaqueu, ele olha e ele vê uma figueira brava. Aonde que Zaqueu estava com dois problemas? Dentro de um cenário que estava perto de Jesus, não tão perto, mas estava perto de Jesus. Como eu falei, podia ter ido embora, deixado para outro dia, outra ocasião. Eu tenho que fazer alguma coisa. Então ele observou, olhou esses dois problemas. Ele viu aquela figueira brava. Igreja, tem momentos que é assim. Até a volta de Cristo para buscar a sua igreja, sempre haverá problemas. Sempre haverá guerras. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra fala que o inimigo está ao nosso derredor, bravando como um leão. Sempre vai vir as setas. Sempre vai vir os desafios. De vez em quando o mar vai se agitar. Mas uma coisa eu te pergunto: tu vai continuar no cenário que tu está com Jesus, ou tu vai pular do barco e sair fora? Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Tu vai permanecer com o problema que Jesus está no cenário, que Jesus está contigo, ou tu vai cair fora? Meu Deus. Então muitos têm saído do cenário que já criou com Cristo. Foi falar no carnaval. Muitos nessa época já saíram do cenário do céu. Estão vivendo um cenário carnal lá fora, longe dos caminhos do Senhor. Porque perdeu o prazer do céu. E quando alguém perde o prazer, deixa de orar, deixa de se consagrar, de meditar na palavra do Senhor, ele sai do cenário do céu. E ele começa a dar segundo o seu coração. Mas enganoso é o coração do homem. Irmãos, mas no teu pior problema, no cenário que você está com Cristo, sempre haverá uma solução. Eu não sei qual é a tua peleja, eu não sei qual é a tua dúvida, qual é o teu problema aí, mas não cria outro cenário. Permaneça nesse cenário com o céu, com Jesus, porque sempre haverá uma solução. Sempre no fim do túnel haverá uma luz. Sempre haverá um escape. Sempre verá um caminho a tu trilhar. Mas sim, é o céu que estabelece. Vem por aqui, vem por esse caminho. Aleluia, glória a Deus. Porque muitas das vezes, igreja, eu já passei por isso. Eu confio em Ti, Senhor. Eu confio 100% em Ti, Senhor. Pai, a minha confiança está em Ti. Senhor Deus, eu confio em Ti. A ponto pode desabar o mundo que eu não vou me desesperar. Aí quando vê um problema, eu me desesperei. Aí quando vê um problema, eu fiquei com medo.
Em vez de eu ir, eu parei, eu estacionei. Eu sei que o medo ele é normal e é bom nós termos medo, louvado seja o nome do Senhor. Mas o medo ele não pode me paralisar. A multidão não pode me paralisar. A multidão não pode te paralisar. Um tamanho talvez que você está agora não pode te paralisar. Talvez ninguém está dando nada por ti, mas o céu, ele já deu tudo que foi Jesus naquela cruz. Quantos aqui podem glorificar o nome do Senhor nessa noite? Aleluia! Zaqueu, eu não quero ser mais um da multidão. Ou nós somos multidão, ou nós somos aquele que vamos criar intimidade com o Senhor. Lembra da mulher do fluxo de sangue? A multidão apertava Jesus. Todo mundo triscando na hora de Jesus, não saía virtude. Bastou aquela mulher triscar na orla de Jesus e dizer: ei, aleluia, para aí, vamos parar. Aconteceu um mistério aqui. E o discípulo que foi, Jesus, alguém me tocou. E o discípulo falou: mas todo mundo está te tocando. Mas de mim saiu virtude. Oh, glória, de mim saiu virtude, uma coisa diferente. Alguém me tocou diferente. Alguém está me adorando diferente. Alguém está me buscando diferente. Enquanto muitos estão no carnaval, tem um povo em espírito e em verdade marchando em rumo à terra prometida. Glória, louvado seja o nome do Senhor. Marchando, orando sem cessar, meditando na palavra de dia e de noite, todos os dias marcando a sua carne e fortalecendo o seu Espírito Santo. Aleluia! Aleluia! Então, Zaqueu, ele observou, rapaz, se eu subir naquela figueira brava, é o caminho certinho que Jesus vai passar. E lá vai Zaqueu. E a figueira brava, ela é fácil acesso de você subir e escalar ela. Então Zaqueu sobe, e lá vem Jesus. Jesus olha: ô Zaqueu, desce daí depressa. Zaqueu conseguiu agora a atenção de Jesus. Jesus já sabia de todo aquele cenário. Jesus já sabia de tudo aquilo que ia acontecer. E agora Zaqueu, cadê a multidão? Não ia impedir mais Zaqueu. A sua pequena estatura já não ia impedir mais ele de ver quem Jesus, que o seu coração estava querendo ver. Aleluia, oh glória, Jesus. Zaqueu, desce depressa, Zaqueu, que hoje me convém pousar na tua casa. Aleluia. E esse pé de figueira, irmãos, é aquela figueira brava, que o seu fruto é amargo. Essa era a forma que Zaqueu estava. Aleluias. Essa era a forma que Zaqueu estava caminhando. Seus frutos eram amargos, eram podres, mas agora ele teve encontro com Jesus. Aleluia. Um dia os meus frutos foram podres, os teus frutos. Um dia nós fomos amargos, mas hoje, aleluia, com Jesus na nossa vida, libertos e transformados, igreja, nós podemos cantar o hino da vitória e dizer que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Mais que vencedores em Cristo Jesus. Aleluia. Desce depressa, Zaqueu. Coisa linda, Jesus. Aleluia. Zaqueu ele desce, já com alegria, uma alegria diferente. Irmãos, eu já fui do mundão, já pulei muito carnaval, fiquei todo branco. Isso há muitos, graças a Deus, muitos anos atrás, Jesus me libertou disso. E hoje, eu ando, publico na rede social, alertando o povo, falando das maravilhas de Jesus. Mas eu também era muito amado os meus frutos. Mas era uma alegria a gente falar para muitas pessoas: olha, a felicidade é Jesus. Mas as pessoas ficam distorcendo isso aí fora. Não, minha felicidade é estar aqui no mundo. Mas lá no cenário dele, na cama, com a sua cabeça no travesseiro, só Deus vê o seu desespero. Irmãos,
Imagine, eu que sirvo ao Senhor, você que serve a Deus. Tem noites que nós ficamos chorando no nosso travesseiro, desesperado. Imagine quem está sem Deus, quem está longe do Senhor. Você tem dias, eu e você que jejuam, lê a palavra. Tem dia que nós estamos desesperados. Imagine quem está sem Deus e fala que ainda é feliz. Zaqueu desceu já com um sorriso diferente, de uma forma diferente. Ele se postou perante ao Senhor. Aleluia. Zaqueu desceu tão depressa, eu acho que talvez ele subiu devagar, mas quando ele desceu, talvez ele nem desceu o escalão. Ele pulou: Jesus, eis-me aqui. Aleluia. Eis-me aqui, Jesus. Glória a Deus. E Jesus vai para a casa de Zaqueu. Aleluias. E Zaqueu, ele nem... Aliás, Jesus nem precisou falar muito para Zaqueu. Eu estava metendo essa palavra quando Zaqueu fala que ele ia dar o dinheiro, devolver aos pobres 4 vezes mais. E eu me lembrei, sabe, outro personagem, jovem rico. O jovem rico não tinha multidão. Palavra não fala se era de estatura. Tinha dinheiro também. Ele teve um livre acesso de chegar até Jesus. Jesus, o que eu faço para ganhar a vida eterna? Jesus falou dos mandamentos. Mas eu desde a minha mocidade eu já conheço o mandamento, Jesus. Isso daí é fichinha para mim, isso daí é chocolate para mim. Beleza. Mas ainda te falta alguma coisa. Jesus conheceu o coração do homem. Ainda te falta alguma coisa. Olha Jesus falando para ele: tu conhece o mandamento, mas te falta ainda alguma coisa. O que, Jesus? Me fala. Que eu vou deixar agora. Me fala, Jesus, que eu vou te seguir. Vá e dá aos pobres tudo que você tem. O homem falou mais nada, baixou sua cabeça, entristeceu, voltou. E Jesus falou: tu vai juntar tesouro no céu e segue-me. E agora, olha Zaqueu, Jesus falou nada. Só falou: eu vou repousar na tua casa. Senhor, eu confesso o meu pecado. Senhor Deus, eu me rendo a Ti, e eu vou dar tudo aquilo, aquele que eu machuquei, aquele que eu prejudiquei, eu vou devolver. Jesus não falou nada. Aleluia, não depende de mim, de você. Um foi embora e o outro permaneceu. Um ficou triste, mas o outro permaneceu. Então, irmão, não vai. Fica, permaneça com o céu, permaneça com Cristo. Se ainda te falta alguma coisa, eu não sei, deixa pra lá e vem viver o melhor com Deus, e vem viver o melhor com o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia. E Jesus falou: ei Zaqueu, hoje chegou salvação nesta casa. Zaqueu, hoje chegou libertação nesta casa. Zaqueu, hoje chegou mudança de história. Zaqueu, hoje, a partir de agora, tu vai ver o céu aberto, o sobrenatural, tu vai ver o extraordinário. Aleluia! Precisei falar muito, mas tu entendeu. Eu não precisei tu renunciar, tu mesmo renunciou porque tu reconheceu. Eu tenho que negar a mim mesmo, pegar a minha cruz e seguir a Jesus. Glórias, aleluias. Eita Deus de mistério, digno é o Senhor. Sabe, irmãos, eu vi nesse cenário, eu me lembro quando eu vim para Cristo, nos vícios, na cocaína, no cigarro, na bebida, na prostituição. E eu me vejo aqui, por quê? Porque quando eu vim para Cristo, Jesus só me chamou, mas não falou nada. Tem umas pessoas que Jesus ele fala, tem que deixar isso, falar aqui, como falou com o jovem rico, não falou nada de Jesus. Aí daí veio o meu pastor, a bebida foi fácil para largar, a cocaína também, o negócio com cigarro. Aí meu pastor chegou e falou: tu vai deixar esse cigarro desse tamanho te dominar, um homem desse tamanho? É aquele que gravou no meu coração. Era o que estava ainda me mantendo preso
Aleluias, oh glórias. Então Jesus, eu renuncio isso. E a partir daquele dia eu comecei a ver coisas extraordinárias. Irmãos, aleluia, como eu falei, vai depender muito da que Deus faz quando Ele quer, não o que Ele quer, mas comigo foi dessa forma. Quando eu deixei, Deus começou a falar, eu vou te usar. É na palavra, é no louvor, é na liderança, é no estudo, é na rua, eu não sei, mas eu vou te usar. Então cada um que tem uma história. Zaqueu agora tinha uma história para contar. Zaqueu agora tinha um testemunho para testemunhar. Alguém ia ver, Zaqueu, tu está mudado. Zaqueu, tu está diferente. Zaqueu, tu está cobrando mais imposto. Não, eu não estou mais, porque agora eu estou juntando tesouro no céu. Agora eu estou juntando tesouro no céu. Eu não ajunto mais tesouro nessa terra. Aleluia. Aí o povo olha e pergunta, não é assim? O que aconteceu com ele? Certa vez eu estava no casamento do meu irmão. Eu estava na fila para o buffet. Os pessoal que me conhecia falaram, é o Melk meu. Está diferente. Talvez você não ouviu alguém falar, mas pode ter certeza que já falaram. É fulano mesmo. Não era assim assado. Não era dessa forma. Não era assim. Não era assim que ele andava. Não era bravo. Não era do mundo do crime. Não era do vício. Não era da boca de fumo. Mas Jesus transformou. Aleluia, sua glória. O mundo pode não ver, mas tu sabe o mistério que Deus tem contigo. Tu sabe da onde que Jesus te arrancou. Da mesma forma que Jesus tirou Zaqueu. Ele te tirou do lamaçal do pecado. Ele te tirou do fundo do poço. Ah, meu irmão, você tem mais de 1000 motivos para adorar, glorificar a esse Deus tão maravilhoso. Glória. Eita Deus poderoso. Canta lá, eita Deus poderoso. Aleluia. Diga é o Senhor dos exércitos. Eita Deus poderoso. A partir daquele dia, Zaqueu encontrou tanto aquilo que ele procurava, no dinheiro, nas roupas boas. Ele encontrou em Jesus. Glória a Deus. Em alguns momentos, tem vezes nós falamos, se eu conhecesse Cristo antes, mas foi o tempo certo que tu conheceu Ele. Aleluia, sua glória. Aleluia. Foi no tempo certo que Jesus, Ele se apresentou a ti. Foi na hora certa, foi no momento certo. Talvez no teu pior momento Ele se apresentou, Ele chegou com amor, com carinho, com mansidão, com simplicidade, e te chamou pelo teu nome. Venha filha amada, venha filho amado, tu é meu, aleluia, tu és meu. Eu sou tudo que tu precisa, eu sou tudo que tu precisa, o que tu necessita. Aleluia, sua glória. Glória. Aleluia. E é assim que Jesus faz, e Ele vai continuar fazendo. Ele fez na tua vida, talvez está orando pela tua parentela. Calma, fica tranquilo, continua orando, continua buscando a esse Deus. Fica tranquilo. E o interessante é que aqui, voltando um pouco para trás, os fariseus, os saduceus, o povo, o que Jesus está fazendo na casa desse pecador? O que Jesus está fazendo na casa desse homem? Se Jesus conhecesse quem era esse tal de Zaqueu. Aleluia. Não é de mesmo que eu fosse formado em você, Jesus já conhecia. Ele já sabia. O que Jesus está fazendo lá? O que Jesus está fazendo com pecadores? O que Jesus está fazendo com esse publicano? Jesus estava fazendo a obra. Jesus estava fazendo o extraordinário na vida de Zaqueu. Muitos podem falar de mim e de você, irmãos, mas quem nos conhece é Cristo. Aleluia. Talvez alguém não dá crédito para mim e para você, mas Cristo Ele dá crédito. Aleluia. Talvez o homem pode estar te rejeitando de todas as formas, mas Jesus
Ele sempre está contigo. Eu me lembro também que muitas vezes é assim, né? Quantas vezes eu estava no trabalho, aí eu comecei a observar isso, rapaz, ninguém quer sentar comigo, porque eu não me envolvia. Eu já estava transformado. Não, isso não é essa forma de andar aí, não é mais comigo. Jesus já me transformou. Não. Imagina o Zaqueu agora também, a forma que ele começou a andar. Ele já era um rejeitado. Mas você acha que ele não ia continuar sendo rejeitado? Ia continuar também. Aleluia. Ele já era rejeitado por ser publicano. Ele ia continuar sendo rejeitado também. Porque assim, irmãos, aleluia. Quando nós estamos no mundo, quando o homem estava no mundo, ninguém chegava para ti, tu tem que mudar. Sai dessa vida. Mas agora quando tu está na presença do Senhor, lá vem o pastorzinho, lá vem a pastorazinha, lá vem o irmão que quer ser obreiro, que fazia isso, agora quer ser santo. Aleluia, irmão, se nós for dar ouvido a isso, irmão, eu já tinha parado faz tempo. Se tu fosse dar ouvido a isso, Zaqueu, agora ele tinha que lidar com isso também. Mas tu não era cobrador de impostos, não era publicano. Agora tu quer dar um tal de discípulo, agora tu quer ser um discípulo de Jesus agora. Agora tu só anda falando desse tal de Jesus de Nazaré. Irmão, eu tenho uma coisa comigo. Só fala de Jesus quem tem mistério com Ele. Só fala de Cristo quem tem intimidade com Ele. E você só fala de Jesus porque você tem um testemunho que foi criado com Cristo. E hoje você tem a autoridade de falar de Jesus. Aleluia. Aleluia. Dessa maneira. E assim Jesus, Ele anda fazendo. Assim Jesus, Ele anda fazendo. Ele não mudou. Ele continua salvando. Mesmo quando o homem não vai na rua pregar, evangelizar, Ele continua salvando. Ele continua libertando. Aleluia. Talvez muitos já não acreditam mais nisso. Talvez você não acredite que sua parentela pode ser liberta. Talvez tu acredite que teu marido, tua esposa pode ser liberta, teu filho. Ei, crê somente que será salvo tu e a tua casa. Aleluia. Tu tem que crer. Zaqueu ele creu. Quer ver outra história? Certa vez a palavra fala que o discípulo foi expulsar o demônio do menino e não conseguiram. Então Jesus chega, homens, vocês estão tanto tempo comigo, vocês não aprenderam ainda. Só que quando Jesus chega, o menino estava o quê? No chão, caindo, babando, querendo. Aí o pai chega e conta a história para Jesus. Meu filho está assim, de vez em quando ele vai cair fogo na água. Só que, irmãos, enquanto Jesus conversava com o pai, aquele jovem, o menino estava lá endemoniado, pulando, porque Jesus já não chegou e expulsou aquele demônio. Porque aquele jovem, por ele mesmo, ele não tinha um clamor. Por ele mesmo, ele não conseguia buscar ao Pai. Mas Jesus sabia um que podia. Então Jesus foi diretamente no Pai. O que acontece com ele? O que está acontecendo? Jesus já sabia. Jesus está assim. Jesus sabe que tu pode fazer algo. Olha a pergunta. Eu sei que ele não sabia. O que Jesus, tu pode fazer alguma coisa? Sabe o interessante? Que nos dias de hoje tem gente perguntando: Jesus, tu pode fazer isso ainda por mim? Olha aí. Jesus, eu te sirvo tanto tempo, sou dizimista fiel, eu sou obreiro fiel, eu sou servo fiel, mas será que o Senhor ainda pode fazer essas coisas? Meu Deus. Será que o Senhor ainda vai fazer aquilo que o Senhor prometeu ainda? Será que o Senhor ainda vai cumprir aquilo que o Senhor prometeu? Assim estava o pai daquele menino. E Jesus falou: ei, tudo é possível ao que crê. Você crê? Tudo é possível ao que crê. Aleluia. Eu não sei se tinha alguém orando por Zaqueu, intercedendo por ele. Eu não sei, a palavra não fala. Mas se não tinha o céu, já tinha uma obra na vida de Zaqueu. Talvez ninguém intercedeu por ti, mas o céu já tinha uma obra na tua vida. Aleluia. Mas hoje você intercede por alguém.
Mas você crê, ei, será salvo tu e a tua casa e a tua parentela, ei. Tudo é possível ao que crê. E Jesus chega até aquele menino e expulsa o demônio daquele menino. Aquele menino ele volta ao seu formato normal. E sabe o que o pai do menino fala ainda? Antes de Jesus expulsar o demônio daquele menino, Jesus me ajuda na minha incredulidade. Eu sei que tem momentos que nós somos incrédulos de ver o impossível. Eu sei que tem momentos que nós somos tão incrédulos. Jesus, tem misericórdia, Pai. Sabe por quê, irmão? Jesus tem um mistério com isso. Quando você está passando por um momento difícil, ou você, por exemplo, você está devendo uma dívida. Então está faltando um dia e você tem clamado já 2 meses e nada de acontecer. 8 da noite, aí teve 10 horas, Jesus chega com a surpresa. Irmãos, Deus ama fazer essas coisas. Louvado seja o nome do Senhor. Parece que quando Deus deixa a gente assim, ó, sem saída, eu não tenho mais o que fazer não. Vou ter que pedir na conta negativa, vou ter que ligar para fulano, para ser depois de outro, pedir dinheiro emprestado. Aí Jesus ele chega naquele cenário e ele faz coisas maravilhosas. Então é assim que Jesus faz. O mesmo Jesus que transformou a vida de Zaqueu, ele não mudou. Ele não mudou, ele não mudou, ele não mudou, ele não mudou, não mudou, não mudou, não mudou, não mudou. Se na presença dele, seja renovado por ele, aleluia. Que seus sonhos venham ser renovados, que a sua caminhada venha a ser renovada, que você não venha sair do cenário. Glórias. Glória a Deus. Glórias. Aleluia. Permaneça. Permaneça, fica em Jerusalém, não sai. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Foi tão difícil construir o que tu construiu com Cristo. Ei, foi tão difícil a intimidade que tu criou com o Senhor. Não perca isso por nada, nem por ouro, nem por prata. Não perca essa intimidade, essa comunhão. Não deixa o cansaço te vencer, não deixa a multidão te vencer, não deixa os problemas te vencer. Mas vai, ó, Pai, está doendo aqui, mas eu estou marchando. Pai, o negócio está estreito aqui, mas eu estou caminhando. Tem um mar vermelho, Pai, mas eu estou caminhando. Aleluia, Pai, tem um Rio Jordão aqui, Pai, mas eu estou marchando. Aleluia. Pai, eu estou no deserto danado, Senhor, mas eu estou marchando. Aleluia. Talvez você pensa, Jesus, por que tem dia que eu estou fraco? Sabe que eu estou longe? Tem dia que a gente está fraco mesmo. Mas tem gente que ora, mas tem dia que a gente está tão desanimado, tão fraco. Porque isso, nós temos sentimentos. No nosso corpo passa tantas coisas, nós temos nossos pensamentos. Mas Ele nunca te deixou. Ele nunca te abandonou. Ele nunca te deixou, Ele sempre esteve contigo. Talvez por um momento tu não viu, mas Ele sempre esteve te observando. Ele sempre esteve bem perto. Aleluia. Glória. Te dando um livramento que tu não vê. Cuidando dos teus que estão longe da presença. E a única coluna da tua casa é você, mas Ele tem visto. Ele tem contemplado as tuas orações. Ele tem visto a tua consagração. Aleluia. Talvez você pense, Jesus, eu consagro, eu oro, eu medito, mas eu não vejo nada. Mas Ele está te vendo. Ele está te contemplando. Oh, irmão, imagine quanto tempo, quantos anos desde o nascimento de Zaqueu, Jesus estava observando. Jesus já estava vendo. Esse é mais um filho de Abraão. Esse eu vou transformar. Aleluia. Então Jesus tem te observado. Fique em paz, acalma o teu coração.
Jesus manda falar mais uma vez: não saia desse cenário. Permaneça nele. Com dificuldade ou sem dificuldade, com porta fechada ou com a porta aberta, permaneça. Com enfermidade ou sem enfermidade, permaneça. Muitas das vezes ferido ou não, permaneça no cenário do céu. Feche seus olhos. Perante a tua palavra que foi ministrada nessa noite, tua palavra fala, Senhor Deus, aleluia, assim como a chuva, assim como a neve que cai sobre a terra e ela não volta para o céu, mas a água tem que dar crescimento àquilo que o homem planta, assim também a tua palavra, quando ela vem do céu, Pai, Senhor Deus, ela não volta vazia. E eu creio não por mim, porque eu não faço nada, mas a tua palavra ainda é viva e eficaz, e é mais penetrante que qualquer espada que possa haver dois gumes. Aleluia, ela vai nas juntas e medulas, é apta para discernir, Pai. E a tua palavra ainda liberta, Pai. Assim, meu Pai, a tua palavra não voltará. Vai dar crescimento, vai dar direção, vai dar fortalecimento, vai fortalecer o teu povo, vai fortalecer a tua igreja. E eu te louvo, Pai, pela tua palavra, Senhor Deus. Eu louvo ao Senhor por esse lugar, pelo teu povo que tem sede de palavra, pelo povo que anseia por ti, assim como a água, assim como a costa anseia pela água. Porque lâmpada para os nossos pés é a tua palavra e luz para o nosso caminho, Senhor. Mas eu te peço, segura na nossa mão. Os dias são maus, são difíceis, Pai. E a tua palavra fala, Senhor Deus, aleluia, que o negócio vai ficar mais estreito. Mas nós estamos guardados no esconderijo do Altíssimo. Quando se crê nessa noite, glorifica o nome do Senhor. E assim eu agradeço a minha oportunidade. Isso que Deus mandou entregar a vocês através da sua palavra, amém? Eu agradeço em nome de Jesus. Quem pode glorificar o nome do Senhor Jesus?